Testes de DNA revelam raízes judaicas de Hitler. Adolf Hitler pode ter possuído mais raízes subhumanas que ele tentou exterminar do que seus compatriotas arianos, de acordo com a nova descoberta publicada na Bélgica esta semana. Na pesquisa para o CNAC Revista de Língua Flamenga, o jornalista Jean-Paul Muders rastreou parentes vivos de Hitler na Áustria nativa do Führer, bem como nos Estados Unidos. Os resultados deste estudo são surpreendentes, disse Romney Decorte, geneticista entrevistado por CNAC. Hitler não teria sido feliz. Geneticistas identificaram grupos de cromossomos chamados haplogrupos, impressões digitais genéticas que definem as populações. De acordo com Muder, haplogrupo dominante de Hitler, IUMB1B, é relativamente raro na Europa Ocidental, mas mais forte em cerca de 25% dos gregos e sicilianos, que aparentemente adquiriram os genes da África. Entre 50% e 80% do grupo dominante norte-africanos partes de Hitler, o que é especialmente prevalente entre nas tribos berberes do Marrocos, Argélia e Tunísia, e somalis. Mais surpreendente ainda, talvez, é que o segundo haplogrupo mais dominante de Hitler é o mais comum em judeus ashkenazi. Os resultados são fascinantes, se você olhar para eles em termos de visão de mundo nazista, que atribuiu uma extrema prioridade a tais noções de sangue e raça, disse Decorte. CNAC disse que vai agora pedir arquivos do governo russo para liberar uma mandíbula humana envolta em um pano encharcado de sangue, recuperado de um bunker de Berlim, onde Hitler é pensado para ter cometido suicídio e acredita-se ter pertencido ao Führer, que sonhava em engenharia de nazista super-homem. Para a ciência moderna, não há mais corridas, Decorte disse. Este tipo puro de super-homem e os programas de melhoramento, nazistas, para aperfeiçoar a pureza eram pura invenção. Fonte, Aretes.com visto em, Gilson Sampaio. Comentário do blog. O suposto crânio de Hitler não existe. Já foi comprovado que se trata de um crânio feminino. Exame de DNA prova que crânio de Hitler é falso. Hitler fugiu para a Argentina com todo o apoio da banca judaica Ashkenazim, principalmente dos Rothschild e Morgan. A fuga de Hitler para a América do Sul. Tendo estes pontos esclarecidos, podemos entender para quem Hitler trabalhava de fato e principalmente de onde surgiu a ideologia nazi de pureza da raça ariana. Hitler foi financiado por judeus ashkenazi que não são judeus verdadeiros, para a implantação de um governo mundial. O Três Reis foi uma etapa para a construção deste projeto cujo objetivo final é um governo mundial governado por meia dúzia de famílias ashkenazim, os Rothschild, os Rockefeller, os Morgan, os Goldman, os Schiff, os Warburg, etc. Estes são os que governam o planeta de fato, com seus bancos, suas petroleiras, com suas guerras e crises financeiras planejadas. Possuem poder e influência em todos os políticos e governos do planeta e aqueles que ainda não estão alinhados aos seus interesses são invadidos e saqueados, como estamos vendo acontecer nos países do Oriente Médio. Abaixo um trecho extraído do livro A Sinagoga de Satanás que esclarece a notícia dada pelo jornal israelense Haaretz. Os Rothschilds estão no controle do mundo há muito tempo. Seus tentáculos alcançam muitos aspectos de nossa vida diária, como está documentado adiante. Contudo, antes de você seguir para os documentos adiante, por favor leia esta introdução a qual irá lhe dizer quem são os Rothschilds como opostos ao que eles alegam ser. Os Rothschilds alegam que eles são judeus, quando de fato eles são czares. Eles vieram de uma região chamada Casaria, a qual está nas terras ocupadas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, atualmente o local onde está a Geórgia. A razão dos Rothschilds alegarem serem judeus é que os czares debaixo das ordens do rei, converteram-se ao judaísmo no ano de 740 degraus Celsius, mas é claro que isso não indica que seus genes asiáticos dos povos mongóis também converteram-se ao judaísmo. Você irá descobrir que aproximadamente 90% das pessoas no mundo hoje, que alegam serem judeus, são na verdade czares, ou como eles gostam de serem conhecidos, judeus ashkenazim. Essas pessoas mentem conscientemente ao povo do mundo com suas alegações que a terra de Israel é deles por direito de nascimento, quando na realidade suas reais terras natais estão mais de 800 milhas de distância de Israel, na Geórgia. Assim, na próxima vez que você ouvir o primeiro-ministro de Israel reclamar da conhecida perseguição dos judeus, considere isto: cada primeiro-ministro de Israel até agora tem sido um judeu ashkenazim.
Entretanto, quando todos esses primeiros ministros têm retribuído os favores com o Ocidente para seu restabelecimento de uma terra judaica, eles têm conscientemente e deliberadamente mentido para você, como eles nunca vieram daquela região, e eles sabem muito bem disso. É por causa disso que eles chamam-se a si de judeus Ashkenazim. O livro do Apocalipse capítulo 2, verso 9, declara o seguinte, que aparenta tratar dos judeus Ashkenazim: eu conheço suas obras, e tribulação e pobreza, mas a linhagem sanguínea mais nobre no mundo de hoje, não é de ninguém menos que o líder dos judeus Ashkenazim no mundo inteiro, a família Rothschild. Como você verá neste artigo, os Rothschilds obtiveram esta posição através de mentiras, manipulação e assassinatos. Sua linhagem sanguínea também estende-se para famílias reais na Europa e hoje são conhecidos como as seguintes famílias de mesma linhagem sanguínea. Astor, mudaram ao longo do tempo para Astoria. Bundy traço. Collins. DuPont traço. Freeman traço. Kennedy traço. Morgan traço. Oppenheimer traço. Rockefeller traço. Sassoon traço. Schiff traço. Taft traço. Van Duyn traço. Contudo, estes não são as únicas linhagens que deveríamos nos preocupar. Você provavelmente está ciente de muitas práticas antigas ao longo dos séculos tomadas por judeus Ashkenazim, por meio das quais eles mudaram seus nomes, de maneira a parecerem parte da raça dominante do país que eles viveram. Então, como eles poderiam obter posições influentes naquele país, o qual eles deveriam então explorar para servir aos seus reais mestres em toda a parte? Há abundante evidência para provar que os Rothschilds continuam na sua tradição do engano. Adicionalmente, os Rothschilds são conhecidos por arregimentar muitas crianças secretamente que eles poderiam colocar em posições de poder quando fosse requerido. Isto começou com o primeiro homem que levou o nome de Rothschild, quem teve um filho secreto. Finalmente, lembre que o mundo é um lugar de diversidade. Eu poderia mudar se eu quisesse meu nome para Rothschild, ou qualquer dos nomes listados acima, o que não faria de mim parte desta família mais do que converter-se ao judaísmo em 740 degraus Celsius. O que fez deles todos, judeus Ashkenazim. Ano 1743, Meyer Amschel-Bauer, um judeu Ashkenazim, nasce em Frankfurt, Alemanha, o filho de Moses Amschel-Bauer, um agiota e proprietário de uma casa bancária. Moses Amschel-Bauer coloca um sinal vermelho sobre a porta de entrada de sua casa bancária. O sinal é um hexagrama vermelho, o qual geometricamente e numericamente traduz-se no número 666. Este, sob as instruções de Rothschild, iria acabar na bandeira de Israel uns 2 séculos mais tarde. Ano 1760. Durante esta década, Meyer Amschel-Bauer trabalha para um banco de propriedade dos Oppenheimers em Hannover, Alemanha. Ele é altamente bem-sucedido e torna-se um parceiro júnior. No seu trabalho no banco torna-se próximo do general von Storff. Logo após a morte de seu pai, Bauer retorna para Frankfurt para assumir os negócios do pai. Bauer reconhece o significado do hexagrama vermelho e muda seu nome de Bauer para Rothschild, depois do hexagrama vermelho ou sinal significando 666 pendurado na porta de entrada. Roth em alemão para vermelho, Schild em alemão para sinal ou escudo. Ano 1769, Meyer Amschel Rothschild recebe permissão do príncipe William de pendurar um sinal na frente de seu estabelecimento declarando que ele é M.A. Rothschild, por indicação da corte pela sua serenidade, príncipe William de Anhalt. Ano 1770, Meyer Amschel Rothschild desenha um plano para a criação dos Illuminati e confia ao judeu Ashkenazim, Adon Weishaupt, um cripto-judeu que tinha saído do catolicismo romano, toda a organização e desenvolvimento dos Illuminati. Os Illuminati é desenhado para ser baseado nos ensinos do Talmud, o que por sua vez é os ensinos dos judeus rabínicos. É para ser chamado de Illuminati por conta de ter origem em um termo luciferiano com significado de guardadores da luz. Ano 1776, Adon Weishaupt completa oficialmente sua organização dos Illuminati no dia 01 de maio desse ano. O propósito dos Illuminati é para dividir todos os não-judeus através de meios políticos, econômicos, sociais e religiosos, sempre armando lados opostos e financiando-os em ordem de criar incidentes, os quais eram providenciados de modo a instigar, lutarem entre si, destruírem governos nacionais, destruírem instituições religiosas e eventualmente destruírem um ao outro.
Weishaupt brevemente infiltra na ordem continental da maçonaria livre todas suas doutrinas dos Illuminati e estabelece lojas do Grande Oriente para serem seus secretos quartéis-generais. Tudo isso sob ordens e financiamento de Mayer Amschel Rothschild. O conceito se espalha e é seguido dentro de lojas maçônicas por todo o mundo até o dia presente. Weishaupt também recruta 2.000 seguidores pagos, incluindo os mais inteligentes homens nos campos das artes e letras, educação e ciência, finanças e indústria. Eles todos foram instruídos a seguir os métodos abaixo, em ordem de controlar toda a população. 1. Usarem sexo e dinheiro para obter controle de homens já ocupando altos escalões em vários níveis de todos os governos e outros campos de interesse. Uma vez que as pessoas caiam nas mentiras, enganos e tentações dos Illuminati, eles eram seguros através de chantagem, ameaças de ruínas financeiras, exposição pública e perseguição fiscal, até morte para eles mesmos e membros amados de suas famílias. 2. As faculdades e universidades eram financiadas para cativar os estudantes que possuíam excepcional habilidade mental, pertencentes a famílias abastadas, e recomendar eles para treinamento especial em internacionalismo, ou ainda a noção que apenas um governo mundial poderá colocar um fim nas guerras e conflitos. Tal treinamento era para ser provido pelos selecionados dos Illuminati. 3. Todas as pessoas influentes que iam surgindo, eram presas nas armadilhas do controle dos Illuminati, e mais, os estudantes que tinham sido especialmente educados e treinados, eram para serem usados como agentes e colocados atrás dos bastidores de todos os governos, como experts, especialistas e conselheiros. Desta maneira eles poderiam aconselhar os altos executivos para adotarem ideias, cujas deveriam a longo tempo, servir ao plano secreto dos Illuminati, em sua conspiração de um governo único mundial, e trazer a destruição de todos os governos e religiões. 4. Para obter o absoluto controle da imprensa, que naquele tempo era a única mídia de comunicação em massa, de maneira que todas as notícias e informações poderiam ser controladas em ordem de fazer as massas acreditarem que um governo mundial é a única solução para nossa imensa variedade de problemas. Ano 1784, Adam Weishaupt emite ordem em forma de um livro, para Maximiliano Robespierre, um membro dos Illuminati, começar a Revolução Francesa. Este livro foi escrito por um dos associados de Weishaupt, Xavier Bach, e enviado por um entregador de Frankfurt para Paris. Contudo, o entregador durante sua rota foi detido pela polícia e o livro detalhando todo o plano foi descoberto pelos policiais, e entregue às autoridades da Bavária. Como consequência, o governo da Bavária ordenou a polícia para invadir todas as lojas maçônicas do Grande Oriente de Weishaupt na Bavária e as casas de todos os mais influentes membros. Claramente, as autoridades da Bavária foram convencidas que o livro descoberto era uma ameaça real e verdadeira originada em um grupo particular de pessoas influentes, de maneira a usar guerra e revoluções para alcançar seus intentos. Ano 1785. O governo da Bavária declara os Illuminati um grupo criminoso e fecha todas as lojas do Grande Oriente na Bavária. Ano 1786. O governo da Bavária publica os detalhes dos Illuminati em um documento chamado Os Escritos Secretos da Ordem e Seita dos Illuminati. Eles então enviam esse documento para todos os líderes de igrejas e do Estado por toda a Europa, mas tristemente seus avisos são ignorados. Ano 1789. Devido à ignorância europeia com os avisos do governo da Bavária, o plano dos Illuminati para a Revolução Francesa são bem-sucedidos deste ano até 1793. Esta revolução foi um sonho dos banqueiros. Ela estabeleceu uma nova constituição e aprovou leis que proibiam a Igreja Católica Romana cobrar dízimos e também removeu sua isenção de taxação. Ano 1790. Mayer Amschel Rothschild declara: Deixe-me controlar e emitir o dinheiro de uma nação e eu não me importo com quem escreve suas leis. Ano 1827, Sir Walter Scott publicou seu 9º volume da coleção A Vida de Napoleão e no volume 2 ele declara que a Revolução Francesa foi planejada pelos Illuminati, Adam Weishaupt, e foi financiada pelos cambistas da Europa, os Rothschilds. E agora vem a revelação, que esclarece quem de fato esteve e está por trás de todos os impérios e guerras. Ano 1933. Em 30 de janeiro, Adolf Hitler torna-se chanceler da Alemanha. Ele retira os judeus, muitos dos quais eram comunistas, para fora de posições no governo dentro da Alemanha. Como resultado disso, em julho,
Os judeus mantinham uma conferência mundial em Amsterdã durante a qual eles demandaram que Hitler reinstalasse cada judeu de volta em sua posição anterior. Hitler recusa-se como resultado disso. Samuel Untermeier, o judeu Ashkenazi que chantageou o presidente Wilson, e está agora na liderança da delegação americana e o presidente de toda a conferência, retorna ao ZEUA e faz um discurso em rádio o qual foi transcrito no New York Times, em 7 de agosto de 1933. No discurso ele faz as seguintes declarações. Os judeus são os aristocratas do mundo. Nossa campanha. Boicote econômico contra todos os bens alemães e serviços. O que nós estamos propondo é para processar um boicote econômico puramente defensivo que irá minar o regime de Hitler e trazer o povo alemão para seu senso, destruindo suas exportações sobre a qual depende sua existência. Cada um de vocês, judeus vigentes, devem recusar negócios com qualquer mercador ou vendedor que ofereça qualquer produto feito na Alemanha ou quem patronize navios da Alemanha. Como 2/3 dos alimentos da Alemanha tinha de ser importados, e poderiam apenas ser importados com os procedimentos de que eles exportavam. Se a Alemanha não poderia exportar, 2/3 da sua população poderia ficar faminta, e não teriam alimento suficiente para 1/3 da população restante ainda por cima. Como resultado desse boicote, judeus por toda a América protestaram e danificaram qualquer loja na qual eles encontravam produtos escritos Made in Germany, causando assim que as lojas dispensassem todos esses produtos para não falirem. Uma vez que os efeitos desse boicote começaram a serem sentidos na Alemanha, os alemães que tinham demonstrado nenhuma violência contra os judeus, até este ponto, simplesmente começaram a boicotar lojas judaicas da mesma maneira que os judeus tinham feito nas lojas vendendo produtos alemães na América. Rothschild refinanciou a IBM, abastecendo máquinas aos nazistas, as quais produziram cartões de identificação para ajudar a organizar e gerenciar as expulsões dos judeus, o confisco de suas propriedades e seu extermínio. Em 16 de novembro, o presidente Roosevelt reconhece o regime sionista de Stalin na Rússia sem consultar o Congresso, mesmo com 8.000 ucranianos marcharam em protesto em New York. Ainda neste ano, Roosevelt, nascido de uma mãe judia, portanto satisfazendo as regras Ashkenazi para ser um judeu, ordena que o olho que tudo vê seja colocado nas notas de $1 com o texto Novus Ordo Seclorum, em latim para Nova Ordem das Eras. Ano 1934, leis do sigilo bancário suíço são formadas e torna-se uma ofensa que resulta em prisão para qualquer empregado do banco que viole o sigilo bancário. Isto foi tudo uma preparação para a Segunda Guerra Mundial engenhada pelos Rothschilds, na qual, como usual, eles iriam patrocinar ambos os lados da guerra. Ano 1940, Hans Jurgenko Heller, em seu livro, Por Dentro da Gestapo, declara o seguinte: de Marianne Schicklgruber, a avó de Adolf Hitler, uma pequena garota serva... veio a Viena e tornou-se uma serva doméstica... na mansão de Rothschild... E o avô desconhecido de Hitler deve ser alguém nesta magnífica casa. Esta declaração teve apoio de Walter Langer em seu livro A Mente de Hitler, no qual ele declara: o pai de Adolf, Alois Hitler, era filho ilegítimo de Marianne Schicklgruber... Marianne Schicklgruber estava vivendo em Viena no tempo que ela ficou grávida. Naquela ocasião ela estava trabalhando como serva na casa do barão de Rothschild. Tão logo a família descobriu sua gravidez, ela foi enviada de volta para casa... onde Alois nasceu. Superficialmente parecia que Hitler estava para ser um Rothschild, mas então novamente, quando você descobre os benefícios que os Rothschilds fizeram nessa guerra, sejam políticos ou financeiros, uma conexão Rothschild não parece fora de cogitação como ela poderia parecer inicialmente. Conclusão: nós vivemos num mundo projetado por uma família de criminosos que ao longo dos séculos vem enganando e assassinando pessoas com o único objetivo de estabelecer um governo mundial. De acordo com o que foi exposto, Hitler era um Rothschild e como tal não seria permitido que morresse numa guerra fabricada por sua família. Foi enviado secretamente à Argentina, que curiosamente, em seu livro O Estado Judeu, o judeu racista e antissemita Theodor Herzl discute detalhadamente a escolha entre a Palestina e a Argentina. A Argentina é, por natureza, um dos países mais ricos da Terra, de imensa superfície, população escassa e clima temperado, e teria o maior interesse em nos ceder uma porção de seu território. Atualmente existem diversos grupos de israelenses perambulando pela Patagônia Argentina, mapeando todos os seus recursos e preparando o terreno para futuramente criar um novo Israel em território argentino. Este plano se chama Plano de Unia,
Plano Andinia. A máfia judaica já está se preparando para sacrificar Israel num conflito no Oriente Médio e reconstruir um novo projeto colonialista na Patagônia Argentina, onde irão dar continuidade ao seu ódio e racismo aos não-judeus, neste caso, contra a população argentina. O Brasil e Paraguai também estão nos planos desta máfia dirigida pelos Rothschild. Ganhe dinheiro lendo anúncios no site freelan.com.br. Isso mesmo, enquanto você navega de uma maneira rápida e revolucionária por anúncios, especialmente os da sua região, poderá acumular valores em reais, disponíveis em anúncios patrocinados, e posteriormente transferir para sua conta bancária, ou conta virtual na internet, como por exemplo, PagSeguro UOL, F2B, PayPal, etc. Poderá também postar anúncios de seu interesse e alavancar seus negócios. Não perca mais tempo, acesse já o link situado na descrição abaixo, e bons ganhos para você. Atenção anunciantes! Participem do sistema Divulga Fácil, panfletagem digital. Funciona assim. Além do modo convencional de anunciar, você ainda poderá patrocinar e escolher se quer alcançar mais rapidamente os leitores do bairro, zona municipal, cidade, DDD, estado ou país, configurando o anúncio, de modo que somente contabilize os valores para as visitas cujos usuários sejam da área configurada, atingindo seu público-alvo mais rapidamente. A panfletagem digital é vantajosa tanto para anunciantes, quanto para os leitores, uma vez que tudo fica mais direcionado, economiza papel, não incomoda o trânsito, nem as pessoas na rua, é mais barato e a qualidade fica melhor e mais interativa do que a panfletagem tradicional. Além disso, os leitores são incentivados pelos ganhos em dinheiro na leitura dos anúncios patrocinados relevantes em sua região. Então, não perca mais tempo, acesse o nosso site clicando no link situado na descrição abaixo, e bons negócios para você!